Capítulo 37. Nina. 11 badaladas e um quarto. Quando Mathias abriu a porta da cela, Nina hesitou por um breve instante. Não pôde evitar. Pelo resto de sua vida, nunca esqueceria o rosto de Mathias naquela janela, como ele tinha parecido cruel, a dúvida que surgiu em seu coração. Ela sentiu isso de novo, vendo-o de pé na porta, mas quando ele esticou a mão em sua direção, ela sabia que tinham deixado o medo para trás. Ela correu até ele e ele a pegou em seus braços. Mathias enterrou seu rosto nos cabelos dela. Nina sentiu seus lábios roçarem sua orelha quando ele disse: Eu nunca quero ver você assim de novo. Está falando do vestido ou da cela? Ele balançou com uma risada. Definitivamente a cela. Então, ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Jer molly peonet, enel mior genev afa trohent verret. Nina engoliu em seco. Ela se lembrava dessas palavras e do que elas realmente significavam. Eu fui feito para protegê-la. Somente a morte me impedirá de cumprir esse juramento. Era o juramento dos Druskel para Fierda, e agora Mathias o fazia para ela. Nina sabia que deveria responder com algo profundo e bonito, mas em vez disso disse simplesmente a verdade. Se sairmos daqui vivos, beijarei você até não poder mais. Seu rosto lindo se iluminou com um sorriso. Ela mal podia esperar para ver o verdadeiro azul dos seus olhos novamente. E o baiú está no cofre, ele disse. Vamos lá. Enquanto Nina acelerava pelo corredor atrás de Mathias, os sinos do protocolo negro encheram seus ouvidos. Se Bran sabia sobre ela, então é provável que outros Druskel também soubessem. Ela tinha certeza de que não demoraria muito para que viessem procurar seu comandante. Por favor, não me diga que Cass desapareceu de novo, ela falou enquanto corriam pelo corredor. Eu o deixei no salão de baile. Marcamos de nos encontrar no freixo. Na última vez que olhei, estava cercado de Druskel. Talvez o protocolo negro resolva esse problema. Se sobrevivermos aos Druskel, não sobreviveremos a Cass. Não se matarmos Yul-Baiur. Mathias levantou uma mão, indicando que eles deveriam parar antes de virar na próxima esquina. Eles se aproximaram lentamente. Ao contorná-la, Nina cuidou rapidamente do guarda na porta do cofre. Mathias pegou seu rifle, colocou a chave de Bran na tranca e a entrada circular do cofre se abriu. Nina levantou as mãos, pronta para atacar. Eles esperaram, o coração batendo forte enquanto a porta se abria, deslizando para o lado. O aposento era tão branco quanto os demais, porém nem um pouco vazio. Suas longas mesas estavam cheias de béqueres, sobre chamas azuis baixas, dispositivos para aquecimento ou resfriamento, tubos de ensaio cheios de pós em diversos tons de laranja. Em uma parede havia uma lousa coberta de equações de giz. Na outra parede havia caixas de vidro com pequenas portas metálicas. Elas continham plantas de urda em inflorescência e Nina imaginou que deveriam ser caixas aquecidas. Uma cama estava encostada contra a outra parede, seus lençóis finos desarrumados, papéis e cadernos espalhados em volta. Sobre ela estava um garoto Shu, sentado com as pernas cruzadas. Ele os encarou, seu cabelo escuro caindo sobre a testa, um caderno no colo. Ele devia ter uns 15 anos no máximo. Não estamos aqui para machucá-lo, Nina disse em Shu. Onde está Abu Yul-Baiur? O garoto tirou o cabelo da frente de seus olhos dourados. Ele está morto. Nina franziu a testa. As informações de Van Eck estavam erradas? Então, o que é isso tudo? Vocês vieram me matar? Nina não tinha certeza da resposta para isso. Sesh Yuye? Ela tentou. A expressão do garoto se abriu em alívio. Você quer? Nina assentiu. Viemos para salvar Bu Yul-Baiur. O garoto puxou os joelhos contra o peito e abraçou-os. Ele está além da sua ajuda. Meu pai morreu quando os Fierdanos tentaram impedir os Kerks de nos tirar de Amhat-Jen. Sua voz hesitou. Ele foi morto no fogo cruzado. Meu pai. Nina traduziu para Mathias enquanto ela tentava absorver o que isso significava. Morto? Mathias perguntou, e seus ombros largos caíram um pouco. Nina sabia o que ele estava pensando. Tinham sobrevivido a tantas coisas, feito tantas coisas, e durante todo esse tempo Yul-Baiur estava morto.
Mas os Fierdanos mantiveram seu filho vivo por algum motivo. Eles estão tentando fazer você recriar a fórmula dele, ela disse. Eu o ajudava no laboratório, mas não me lembro de tudo. Ele mordeu o lábio. E eu os tenho enrolado. A parém que os Fierdanos estavam usando nos Grishas devia vir do estoque original que Buiu Baiur estava levando para os Kers. Você consegue? Nina perguntou. Você pode recriar a fórmula? O garoto hesitou. Acho que sim. Nina e Mathias se entreolharam. Ela engoliu em seco. Ela tinha matado antes. Ela tinha matado aquela noite, inclusive. Mas agora era diferente. Esse garoto não estava apontando uma arma para ela, nem estava tentando matá-la. Assassiná-lo? E isso era assassinato. Seria também trair a Inês, Kaz, Jasper e Wylan. Pessoas que estavam arriscando a vida nesse momento por uma recompensa que nunca receberiam. Mas então ela pensou em Nestor, caído sem vida na neve, das celas cheias de Grishas perdidos em sua própria miséria, tudo por causa daquela droga. Ela levantou os braços. Desculpe, ela disse. Se você conseguir, o sofrimento que irá desencadear será interminável. O olhar do garoto era calmo, seu queixo erguido em uma expressão teimosa, como se soubesse que esse momento chegaria. A coisa certa a fazer era óbvia: matar aquele garoto de forma rápida e indolor. Destruir o laboratório e tudo que havia nele. Erradicar o segredo da Jurda Parém. Se quer eliminar uma erva daninha, você não deve cortar seus ramos. Você deve arrancá-la do chão pela raiz. Ainda assim, suas mãos estavam tremendo. Não era assim que os Driscoll pensava? Destrua a ameaça, elimine-a, não importa se a pessoa na sua frente for inocente? Nina, Mathias disse suavemente. Ele é apenas um garoto. Ele é um de nós. Um de nós. Um garoto só um pouco mais novo que ela, envolvido em uma guerra que não tinha escolhido para si. Um sobrevivente. Qual é o seu nome? Ela perguntou. Quei. Quei Yu Bu. Ela começou a falar. Ela pretendia sentenciá-lo, pedir desculpas, implorar por perdão? Ela nunca saberia. Quando conseguiu recuperar a voz, tudo que disse foi: com que rapidez consegue destruir este laboratório? Rápido, ele respondeu. Ele cortou o ar com a mão e as chamas embaixo de um dos beckers disparou em um arco azul. Nina olhou boquiaberta. Você é Grisha, um infernal? Quei assentiu. Jurda Parém foi um erro. Meu pai estava tentando encontrar uma forma de me ajudar a esconder meus poderes. Ele era um fabricador, um Grisha como eu. A mente de Nina estava tentando absorver o choque. Buiu Baiur, um Grisha, escondendo-se à plena vista atrás das fronteiras do Churran. Não havia tempo para processar a informação. Precisamos destruir o máximo possível do seu trabalho, ela disse. Há componentes inflamáveis, retrucou Quei, já juntando papéis e amostras de Jurda. Posso armar uma explosão. Só no cofre, há grixas aqui. E guardas. E o mentor de Mathias, Nina deixaria Bran morrer de bom grado, mas embora Mathias tivesse traído seu comandante, ela duvidava de que ele quisesse ver o homem que havia se tornado um segundo pai para ele explodir em pedacinhos. Seu coração se rebelava quando ela pensou nos grixas que estaria deixando para trás, mas não havia como levá-los até o porto. Deixe o resto, ela disse para Mathias e Quei. Precisamos sair daqui. Quei posicionou uma série de vidros cheios de líquido sobre os bicos de gás. Eu estou pronto. Eles verificaram o corredor e correram em direção à entrada do tesouro. A todo momento, ela esperava ver Driscoll ou guardas marchando em sua direção, mas eles conseguiram acelerar pelos corredores sem obstáculos. Pararam ao chegar à porta principal. Tem um labirinto de cerca-viva à nossa esquerda, Nina disse. Mathias assentiu. Usaremos isso como cobertura, então tentaremos correr até o freixo. Assim que abriram a porta, o clamor dos sinos tornou-se quase insuportável. Nina podia enxergar o Elder Clock na torre prateada mais alta do palácio, sua face brilhando como a lua. Luzes fortes das torres de guarda moviam-se pela Ilha Branca, e Nina podia ouvir os gritos de soldados cercando o palácio. Ela seguiu Mathias colada na lateral do prédio, tentando manter-se nas sombras. Depressa, Quei disse, olhando preocupado na direção do laboratório. Por aqui, Mathias disse, o labirinto. Parem! Alguém gritou.
Tarde demais. Guardas corriam na direção deles, vindos do labirinto. Não havia nada a fazer senão correr. Eles aceleraram pela entrada da colunata até ao pátio circular. Havia Driscoll por toda parte, na frente deles, atrás. Eles seriam fuzilados a qualquer momento. Foi quando veio a explosão. Nina assentiu antes de ouvi-la. Uma onda de calor levantou-a do chão e jogou-a no ar, seguida por um estrondo ensurdecedor. Ela caiu com força nas pedras brancas da pavimentação. Tudo era fumaça e caos. Nina se esforçou para ficar de joelhos, ouvidos zumbindo. Um dos lados do tesouro tinha sido reduzido a ruínas, fumaça e poeira ascendendo ao céu noturno. Mathias já estava correndo até ela com Quay. Ela se apoiou no chão para se levantar. Stan! Gritaram dois guardas, se separando de outro grupo que corria na direção do tesouro. O que estão fazendo aqui? Estávamos apenas aproveitando a festa, Nina exclamou, deixando toda a exaustão e o terror que sentia aflorar em sua voz. E então... Era vergonhosamente fácil deixar as lágrimas fluírem. Ele empunhou a arma. Mostre-me seus papéis. Sem papéis, Lars. O caçador de bruxa levantou a cabeça rapidamente, enquanto Mathias dava um passo à frente. Eu te conheço? Você já conheceu, embora eu parecesse um pouco diferente. Gemardin Lars. Helva? Ele perguntou. Eles disseram que você estava morto. Eu estava. Lars olhou de Mathias para Nina. Essa é a sangradora que Bran trouxe para o tesouro. Então ele notou a presença de Quay e entendeu o que estava acontecendo. Traidor! Ele rosnou para Mathias. Nina levantou a mão para parar a pulsação de Lars, mas percebeu um movimento nas sombras à sua direita. Ela gritou quando algo a acertou. Ao olhar para baixo, viu rolos de cabo se fechando sobre ela, prendendo seus braços com força contra seu corpo. Ela não podia levantar as mãos, não podia usar seu poder. Mathias grunhiu e Quay gritou quando mais cabos foram arremessados da escuridão, estalando sobre seus torsos e amarrando seus braços. Esse é o nosso trabalho, sangradora maldita, disse Lars com desprezo. Caçamos lixo como você. Conhecemos todos os seus truques. Ele chutou as pernas de Mathias por trás. Mathias caiu de joelhos e respirou fundo. Eles nos contaram que estava morto. Lamentamos sua morte. Queimamos ramos de freixo para você. Mas agora vemos que eles estavam nos protegendo de uma verdade ainda pior. Mathias Helva, um traidor, ajudando nossos inimigos e misturando-se com anormais. Ele cuspiu no rosto de Mathias. Como pode trair seu país e seu Deus? Jel é o deus da vida, não da morte. Existem outros aqui atrás de Yubayu, além de você e dessa criatura? Não, mentiu Nina. Eu não perguntei para você, bruxa, disse Lars. Não importa. Arrancaremos a informação de vocês do nosso jeito. Ele se virou para Quay. E você? Não acha que seu gesto não terá repercussões? Ele fez um sinal no ar. Das sombras da colunata, uma fileira de homens e garotos emergiu. Driscoll, capuzes puxados sobre os cabelos compridos e dourados que brilhavam nos seus colarinhos, vestidos de preto e prata, como criaturas que nasceram dos abismos escuros que cortavam o gelo do norte. Eles se espalharam, cercando Nina, Mathias e Quay. Nina pensou nas celas brancas da prisão, nos ralos do chão. Será que toda a parente tinha sido destruída com o laboratório de Quay? Quanto tempo ele levaria para fazer outro lote? E o que eles fariam com ela antes disso? Ela lançou um último olhar desesperado na escuridão, rezando por algum sinal de Cass. Será que o pegaram também? Será que ele os havia abandonado? Ela foi feita para ser uma guerreira. Precisava se preparar para o que estava por vir. Um dos Driscoll avançou com o que parecia ser um chicote de cabo longo preso aos cabos que os amarravam e passou o chicote para Lars. Você reconhece isso, Helva? Lars perguntou. Pois deveria. Você ajudou a projetá-lo. Cabos retráteis para controlar múltiplos prisioneiros. E tem as farpas, é claro. Lars passou o dedo sobre um dos cabos e Nina arfou quando as pequenas farpas afiadas cravaram-se em seus braços e torso. O Driscoll riu. Deixa em paz! Mathias rosnou enfierdando, as palavras cheias de ódio.
Por um breve instante, ela viu o clarão de pânico em seus ex-compatriotas. Ele era maior do que todos eles e tinha sido um de seus líderes, um dos melhores desses garotos assassinos. E então Lars deu uma puxada rápida em outro cabo. As farpas saíram e Mathias deixou escapar uma respiração dolorida, dobrando-se na cintura, mais uma vez humano. O riso entre dentes que se seguiu foi furtivo e cruel. Lars estalou o chicote e os cabos contraíram, forçando Nina, Mathias e Quay a cambalearem atrás dele em um desfile esquisito. Você ainda reza para o nosso Deus, Helva? Lars disse ao passarem pela árvore sagrada. Você acha que Jel ouve as lamúrias de homens que se entregam à corrupção dos Grishas? Você acha que... Um cortante grito animalesco foi ouvido. Nina e os outros levaram algum tempo para perceber que vinha de Lars. Ele estava com a boca aberta e o sangue jorrava sobre seu queixo, caindo nos botões prateados brilhantes de seu uniforme. Ele soltou o chicote e o Druskel encapuzado que estava ao seu lado avançou para pegá-lo. 3 estalos fortes vieram da base da árvore sagrada. Nina reconheceu aquele som. Ela tinha ouvido o mesmo ruído na estrada do norte antes de eles emboscarem a carroça da prisão, quando derrubaram a árvore. O freixo rangeu e gemeu. Suas raízes anciãs começaram a encaracolar. Nej! Gritou um dos Druskel. Eles estavam boquiabertos, encarando a árvore ferida. Nej! Outra voz gritou em lamento. O freixo começou a inclinar. Era grande demais para ser derrubado apenas por concentrado de sal, mas conforme pendia, um rugido abafado soou do buraco negro escancarado embaixo dele. Era aqui que os Druskel vinham para ouvir a voz de seu Deus, e agora ele estava falando. Isso vai doer um pouco, disse o Druskel segurando o chicote. Sua voz era áspera, familiar. Suas mãos protegidas sob luvas. Mas se sobrevivermos, vocês me agradecerão depois. Seu capuz deslizou para trás, revelando Kaz Breaker. Os Druskel, atônitos, levantaram seus rifles. Não morda o Balim antes de chegar ao fundo, Kaz disse. Então ele agarrou Quay e se jogou com ele na boca negra sob as raízes da árvore. Nina gritou quando seu corpo foi puxado para a frente pelos cabos. Ela arranhou as pedras tentando agarrar em algo. A última coisa que vislumbrou foi Mathias desabando no buraco junto com ela. Ela ouviu tiros e então estava caindo na escuridão, no frio, na garganta de El, rumo ao nada.